E o Flamengo vence o Corinthians de virada em Itaquera e confirma a liderança com uma gordurinha numa rodada perfeita em que o Cruzeiro vice-líder perdeu, o terceiro colocado Palmeiras perdeu, o quarto colocado Mirassol perdeu e o quinto colocado Botafogo também perdeu. Uma rodada decisiva para o Flamengo conseguir abrir uma vantagenzinha aos seus concorrentes. Um jogo muito distinto, dois tempos bem distintos. Primeiro tempo completamente dominado pelo Corinthians. O Flamengo entrou com um time com o que era esperado, com alguns jogadores poupados, né? Vamos dizer assim, né? Diante do desgaste da temporada. Foi quinta-feira o jogo pesadíssimo lá em La Plata pela Libertadores. Um jogo tenso, um jogo complicado, um jogo em que inclusive teve decisão por pênalti, mais a viagem de Buenos Aires para cá. Então seria natural, com 3 dias de intervalo, o Felipe Luiz tentar uma escalação segurando alguns jogadores. A gente tem que lembrar que a temporada tem muitos jogos ainda. O Flamengo tem uma decisão com o Racing de semifinais daqui a um mês. Precisa chegar com o time inteiro. Então precisa dosar a utilização de alguns jogadores mais desgastados, com mais idade, enfim. Então, dito isso, era esperado isso. Mesmo os outros resultados tendo ajudado, não dá para a gente exigir escalar os 11 titulares todos os jogos, sob pena de daqui a pouco de esgotar os jogadores, perder jogadores, e aí lá na frente o preço vai ser alto. A gente já viu isso em 21, né? A gente perdeu em 21 porque o Renato esticou a corda. Dito isso, o sistema não funcionou. A gente viu que o Corinthians teve o domínio do jogo, muito espaço no meio de campo, o De La Cruz muito mal, a marcação pelos lados também exposta, o Corinthians chegando a toda hora. O Roberto perdeu 2 gols, um pênalti também perdido em que o Rossi defendeu. O Rossi inclusive foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo, com folgas, evitou a derrota do Mengão, né? Mas no intervalo o Felipe Luiz acerta a situação defensiva. Ele tira o Léo Pereira, que inclusive é titular, mas vinha já de desgastes e sentindo desconfortos desde o jogo de ida do Estudiantes. Ele tira o Léo Pereira, coloca o Danilo e tira o Vinha, que também vem de contusão, vem de longo tempo de inatividade, e coloca o Alexandro. Com isso ele ajusta um pouco o sistema defensivo, o Flamengo fica menos exposto, começa a ganhar confiança, começa a ganhar campo, e depois com a entrada do Jorginho, o Flamengo toma conta do segundo tempo completamente, né? E consegue a virada, né? Consegue a virada com gols daí do Arrascaeta empatando, lembrando que o Corinthians abriu o placar com o Gui Negão, né? Num lance em que ele, logo no início do segundo tempo, em que ele consegue um drible desconcertante no Léo Ortiz e bate cruzado na cara do Rossi, né? Mas o Arrascaeta empata logo na sequência e no finalzinho Luiz Araújo, que tinha vindo do banco, busca o 2-1. Luiz Araújo, que gosta de fazer gols em clássicos, principalmente contra os 6 times paulistas, ele que foi criado em São Paulo, né? Enfim, Flamengo 2-1, segundo tempo completamente na mão do Flamengo. O Flamengo dominou, o Corinthians caiu muito fisicamente, naquela intensidade ensandecida do primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu manter e a qualidade do Flamengo prevaleceu, né? Claro que os corintianos vão reclamar que o Corinthians poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, teve chance, não fez, mas futebol é isso. Você cria as chances, domina e não faz, o outro adversário vai lá e faz quando ele está melhor. Foi o que aconteceu. Um primeiro tempo do Corinthians, um segundo tempo do Flamengo, mas a qualidade rubro-negra foi importante para esse 2-1. Agora o Flamengo tem um tempo maior de descanso até quinta-feira, são 4 dias, uma viagem só de Rio e São Paulo, um jogo contra o Cruzeiro, que é o segundo colocado, em que pode dar contornos para o campeonato. Vamos aguardar o que o Felipe Luiz vai fazer. O fato é que o Mengão venceu Flamengo 2, Corinthians 1, inclusive assumindo a liderança também no confronto em Itaquera. Agora são 6 vitórias rubro-negras, 5 empates e 5 vitórias do Corinthians. O Flamengo mandando também nos domínios corintianos, galera.